Após a gente voltar de uma viagem que a gente fez para a sede do Google em Mountain View, em 2018, a gente teve acesso a um estudo que dizia que 98% das empresas não estavam cadastradas em todos os canais digitais que elas deveriam estar. E elas perdiam clientes todos os dias por não estarem cadastrados nesses locais. Além disso, quando elas estavam, até os canais que elas estavam cadastrados, geralmente alguma informação estava errada. Ou endereço, ou telefone, ou não respondia algum comentário, avaliação. E aí, baseado nessa dor, a gente foi entender por que as empresas não faziam isso. E devido à quantidade de plataformas e cada uma operar de um jeito, era muito complexo você, principalmente para uma rede com muitas lojas, fazer esse tipo de operação. E a gente pensou, poxa, por que a gente não integra isso num só lugar e a partir desse lugar a gente faz o cadastro em todas essas plataformas? A partir daí o cliente passa a ser encontrado não só pelo nome dele, mas pelos produtos e serviços, atrai gente para o local e atraindo mais gente ele aumenta venda e tem possibilidade de ganhar novos clientes. Foi exatamente isso. A gente vinha fazendo vários negócios anteriormente que não davam certo, não escalavam. E a gente queria criar um negócio que pudesse impactar milhões de empresas. E quando a gente teve acesso dizendo que essa dor existia, que 98% das empresas não estavam, a gente já enxergava um mercado muito grande, né? Só Brasil a gente está falando de milhões de empresas. Então a gente sabia que a gente poderia atingir. O desafio foi transformar isso em uma solução onde o próprio cliente poderia, atualizando esses dados, fazer ele por conta própria, sem precisar de muita gente na operação. E aí a gente conseguiu transformar isso numa linguagem, numa plataforma que orienta, que mede, dá notas para o cliente de 0 a 100 e os convida esses clientes para que eles possam ir corrigindo essas informações e também atualizando, respondendo avaliações, fazendo toda a dinâmica que um registro local precisa ter. Como a gente está falando de um universo muito grande de empresas, a gente está falando de pequenas, médias e grandes empresas. E quando a gente foi lançar isso no mercado, a gente percebeu que as dores, os desafios e o budget, que seria o orçamento que essas empresas têm, diversifica muito do pequeno para o grande empreendedor. Então não foi nada fácil, mas basicamente a gente fez um estudo de concorrência fora do nosso país, adaptamos para o preço de algumas plataformas do Brasil e começamos a ajustar e testar esses valores para esse público. O que a gente percebeu? O pequeno, ele está disposto a pagar um valor se ele opera, mas se a gente opera, ele está disposto a pagar um pouco mais. Já o grande cliente, ele tem uma tendência, por ter muitas unidades, de apesar do contrato ser um contrato grande, ele paga menos por unidade, porque ele tem tantas lojas, ele quer um desconto maior. Então isso muda muito de acordo com o público. Como a Hub atende clientes de diversos segmentos e de diversos tamanhos, a gente teve que ir construindo uma linha de raciocínio, equipes focadas para cada tipo de cliente, para entender qual seria. A gente não tinha muitas referências de preços no Brasil para o que a gente fazia, mas existia plataformas similares a nossas fora e aqui também que a gente pôde avaliar. No começo da Hub, a gente mesmo, eu e o Felipe, a gente participava de eventos, de empresas, eventos corporativos e eventos para empresários e pedia, fazia uma parceria com essas empresas de cursos, de eventos, para a gente ter um momento dentro desses eventos para fazer uma oferta gratuita para ajudar essas empresas a se cadastrarem nos mapas e listas da internet. Isso fazia basicamente uma experimentação de um mês gratuito e dizia, olha, você não vai pagar nada por isso no primeiro mês, se fizer sentido em aumentar aí a frequência de pessoas na tua loja, ligações, avaliações, aí a gente fecha um contrato com maior duração. Foi exatamente o que a gente percebeu, as empresas que entravam, a gente tinha uma retenção muito grande e se tornava contrato, pelo simples fato de se colocar para ajudar ele e fazer algo que ele não tinha, ele não era muito fácil dele mesmo fazer, e aí com o tempo a gente foi validando esses produtos. E aí hoje a gente já tem diversas outras estratégias, né? Já não é mais com 15 mil locais, essa estratégia de participar de eventos, são eventos mais estratégicos que a gente participa, eventos que a gente fala com muito mais pessoas, mas hoje a gente usa basicamente, a gente tem uma equipe de prospecção ativa
que a gente vai e projeta quem são os clientes que a gente quer atingir no segmento, no tamanho, que é uma equipe outbound, e a gente tem uma equipe de inbound, com anúncios rodando na internet, em redes sociais, predominantemente, e esses anúncios eles levam ali para uma compra, pode ser online ou pode ser ainda com a nossa equipe de vendas. Fundamental. A Hub ela fez um caminho muito diferente do que as startups de tecnologia fazem. Geralmente as startups começam a desenvolver uma solução para depois testar e ver se o cliente aprova. A gente foi o contrário, a gente até demorou um pouco para desenvolver a plataforma, a gente só foi desenvolver depois do 1000º cliente. Então a gente operava no modelo Henry Ford, como se fosse uma verdadeira fábrica, com pessoas fazendo cada etapa do nosso processo, mas muito bem organizado, numa esteira. E depois que a gente viu que o processo era extremamente repetitivo e dava para ser programado e colocado dentro de uma tecnologia, aí sim que a gente foi para a plataforma.